as notícias do esporte. E para falar de esporte, vamos falar de Bahia, de Vitória. Quem estava ligando aqui? Foi a Dona Antônia Bebida que ligou com a ligação? Acho que foi ela, o número aqui final, acho que 29, acho que foi ela que ligou aqui com a ligação nesse instante. Mas vamos aqui dando sequência. Mariane já está aqui, vai trazer também a notícia do esporte. Bahia teve em campo ontem, Vitória também teve em campo ontem. Vamos aqui trazer a notícia da dupla Bavi que tiveram aí uma tarde e noite de ontem, né? Diferenciada por ter conseguido aí os triunfos e ter saído da zona de incômodo, né? O Bahia que estava no 17º aí conseguiu sair e os seus concorrentes, né, não conseguiram o triunfo e o Bahia ficou numa situação mais tranquila, quer dizer, aparentemente, mas precisa aí manter aí, né, agora essa sequência de resultado positivo após 7 derrotas consecutivas e um empate, né? O Bahia vinha a 8 jogos sem saber o que era uma vitória, conseguiu aí esse triunfo importante. Mas vamos ouvir. Boa tarde, Mariane. Boa tarde. Com vitória do Bahia sobre o Atlético, Fortaleza entra na zona de rebaixamento. Tricolor do PC entra em campo para enfrentar o Santos nesta quinta-feira, dia 21, às 19 horas, no Castelão, pressionado por uma vitória. Pela 31ª rodada do Brasileirão, Bahia e o Atlético Paranaense entraram em campo nesta quarta-feira, dia 20. Jogando na Arena Fonte Nova, o tricolor baiano venceu pelo placar mínimo de 1-0 e deixou a zona do rebaixamento. A equipe não somava 3 pontos a 8 jogos. Com este resultado, o esquadrão igualou o número de partidas jogadas com o Leão e subiu 2 posições na tabela, ocupando agora a 15ª colocação, com 32 pontos, somados em 30 jogos. Os tentos somados, no entanto, empurraram Fortaleza para a 17ª posição, primeira dentro da zona de rebaixamento. O time do PC possui a mesma quantidade de pontos que o Bahia. Para sair da zona da degola, o Leão precisa empatar ou vencer o Santos no duelo que ocorre entre as equipes nesta quinta-feira, dia 21, às 19 horas, no Castelão. O Fortaleza não vence há 8 rodadas no Brasileirão. O último placar favorável ocorreu na 22ª rodada, diante do Botafogo. Aí vamos aqui dando sequência, são 13 horas e 13 minutos, 13 e 13. Agora o torcedor falando do Bahia, não foi? O torcedor do Bahia aí respira um pouquinho, né? Já que agora o Bahia, né, saiu da zona e quem tá na zona agora é o Fortaleza. Fortaleza que vinha aí, né, quando o Rogério Ceni estava treinando o time, até com a campanha razoável e o time aí, né, vem nesses últimos jogos aí, né, caindo muito de produção, não sei o que aconteceu com o time do Fortaleza, e deixando aí o seu torcedor realmente aí agora de cabelo em pé, já que o Fortaleza, né, em 30 jogos conseguiu 32 pontos e tá naquela mesma pontuação. Você pega ali, tá? Fortaleza, Vasco, Bahia, Sport, tudo aí, né, com 32 pontos, sendo que é isso mesmo, todo mundo aí, né, igualado, né? E o Bahia está na 15ª posição, perdendo para o Sport apenas por causa de um saldo de gols, né? O Sport sofreu aí menos 14 e o Bahia tem um saldo de menos 15. Aí dependendo da última rodada, se, por exemplo, o Bahia marcar um gol a mais do que o Sport, pode aí, né, se reverter toda essa questão desse quadro e o time do Bahia, por ter marcado mais gols, também passar já aí a essa posição do Sport e assumir aí, né, a essa 14ª colocação aí no Campeonato Brasileiro. Então a situação de momento é essa em relação ao tricolor. Temos aí já o Vitória em ponto. Então agora vamos aqui com as notícias do time rubro-negro aqui na nossa audiência no horário. Vitória vence o Guarani, deixa o Z4 e dá importante passo para permanecer na Série B. O Vitória respira aliviado e abriu distância do Z4 da Série B. Em duelo disputado nesta quarta-feira, ontem,
No Brinco de Ouro, em Campinas, o Leão venceu o Guarani por 2-1. Chegou aos 42 pontos e deu um passo importante para garantir sua permanência na segunda divisão. O time rubro-negro agora é o 15º colocado, com 3 pontos de distância da zona de rebaixamento. Léo Ceará marcou 2 vezes para o Vitória, enquanto Lucas Crispim balançou as redes para o Guarani. O próximo jogo do Vitória é contra o Botafogo, terça-feira, dia 26, às 21h30, no Barradão, pela penúltima rodada da Série B. Então a situação é essa aí do Campeonato Brasileiro na Série B. Vamos conferir aqui a rodada completa, a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí, né, o time aí do Brasil de Pelotas 0, América Mineiro 0, Avaí 5, Juventude 2, o CRB goleou também o Figueirense por 5-1, o Botafogo de São Paulo perdeu para o CSA por 3-1, o Confiança perdeu para o Sampaio Correia por 1-0. O Paraná Clube perdeu para o Cuiabá. Foi um show de quem estava em casa perder ontem, viu? O Guarani perdeu para o Vitória, tá vendo aí? O Náutico venceu o Oeste por 4-1 e o Cruzeiro venceu o Operário por 2-1. Então, durante essa rodada aqui, né? Muitos times que jogou em casa aí acabou levando a pior, perdendo aí os seus jogos. E como a Mariane falou aqui, né? O time do Vitória com esse resultado deu ali um pulozinho, né? Tá ali a 3 pontos do primeiro da zona, que é o Figueirense, 39, Vitória foi a 42 pontos. Dependendo aí do jogo aí da próxima rodada, o Vitória pode já garantir sua permanência aí na elite do futebol. Mas aí vamos aqui conferir como é que tá a situação de momento no América Mineiro, Chapecoense, Cuiabá, e o time aí, né, do CSA. O CSA ainda está na situação, realmente, ali ainda meio complicada, né? E restando aí 2 rodadas ainda, 37ª, 38ª, 2 rodadas ainda, são 6 pontos. Então pode ser aí facilmente ainda alcançado, né? Então ali os 2 primeiros, né, matematicamente já estão na Liga de Futebol, né, o América e o Chapecoense. O time do Cuiabá, né, praticamente já também está ali, né, com 61 pontos, com a vaga que é garantida. Agora o CSA que está ali brigando com o Juventude, né? Principalmente o Juventude, na verdade. A briga está ali com o Juventude pela garantia ali, né? Do acesso à elite do futebol. Então, provável aí, né? Pela questão da estabilidade com pontos de frente e tendo essa vantagem. Vamos ver que a próxima rodada aqui do Avaí, do CSA. O CSA joga em casa. Então, tem grande chance aí do CSA ganhando o seu compromisso em casa. E aí, né, já assim assegurar a sua volta à elite do futebol mais uma vez no ano que vem, já que ele estava no ano passado e acabou perdendo aí a oportunidade. Esse ano teve que disputar, o ano que passou ele teve que disputar aí a Série B novamente. Então vamos ver aí, né, se dentro desse processo de reformulação do CSA, ele possa aí estar realmente montando uma programação de que lhe dê, né, essa garantia de que possa voltar para a elite e ficar por uma boa temporada aí na elite do futebol. E aqui, né, entre os que estão voltando aí, né, nordestino, só temos aí o CSA, né, Cuiabá, Chapecoense e o América Mineiro. Então aí vamos torcer agora para que o CSA suba, né, que é um time lá de Alagoas, né, o CSA e lá ser o CSA e o CRB, né, então os dois aí times alagoanos, se não me falha a memória, é alagoano, né, isso que é isso mesmo. Então aí que estão aí nessa luta pela volta do futebol. São 13h20, 13h20. Vamos aqui girando aqui com as notícias também, agora trazendo os resultados na Série A do Brasileirão. Ver como é que ficou a situação após aí o andamento da 31ª rodada. Botafogo 1, Atlético Goianiense 3. Atlético Goianiense foi bem, viu? Então 3-1 em cima do Botafogo. O jogo aí no Engenhão, no Rio de Janeiro, lá no Nilton Santos. O Bahia, que Marinha falou que venceu o Atlético do Paraná por 1-0. O Grêmio empatou com o Galo Mineiro aí, né? O Atlético Mineiro empatou com o Grêmio em 1-1. O Curitiba empatou com o Fluminense em 3-3. O São Paulo, né? Esse aí que foi assim, um resultado aí surpreendente da rodada de ontem. Então o São Paulo levou aí um sapecaiado Internacional 5-1 dentro do Morumbi.
5-1 aí do Internacional. O time do Bragantino venceu o Vasco da Gama, né? Por 4-1. Com esse resultado aí, o Vasco, né? Ficou numa situação realmente bastante complicada. Está ali, né? A um passo de cair na zona do rebaixamento a equipe vascaína. Porque dentro dos critérios de desempate, o que está salvando o Vasco ali não tá na parte ainda, porque o Vasco tem uma vitória a mais do que o Fortaleza. No próximo jogo, por exemplo, se o Vasco aí, né? O Fortaleza vence e aí iguala no número de vitória, e aí no saldo do Fortaleza é melhor, então o Vasco desaba lá para junto aí com o Botafogo e pode cair 2 do Rio de Janeiro. Vamos torcer para que o Fortaleza aí, o Bahia, primeiramente o Bahia que está lá em cima, que ele possa subir e melhorar mais a sua posição e que o Fortaleza também consiga escapar, né? Fica aí mais um nordestino aí no campo, na elite do futebol brasileiro. Então o futebol nordestino precisa aí de fato se fortalecer. E temos aí a complementação da rodada, que é o Flamengo que joga hoje contra o Palmeiras. Fortaleza vai pegar a equipe do Santos. E aí nesse jogo aqui, no caso, se o meio que vencer, aí no caso já fica uma rodada a mais. Mas se vencer, o time aí do Fortaleza sai da zona, né? E o Vasco já cai lá e o desespero já se torna ainda ficar maior para a equipe aí vascaína. E o Goiás pega a equipe do Ceará, o Corinthians joga contra a equipe do Sport. O Sport hoje está na... Qual é a posição do Sport aqui? Deixa eu ver aqui direitinho. O Sport de Recife é o 14º colocado, a equipe do Sport. Então os times nordestinos aí, que não vêm assim, fazendo uma grande campanha esse ano. Na parte de cima da tabela nós temos aí, liderando o Internacional com 59 pontos, seguido do São Paulo, que tem 57. O Atlético Mineiro vem com 54, terceiro, quarto o Flamengo com 52. O Palmeiras é o quinto com 51, o Grêmio é o sexto com 51. O Fluminense é o sétimo com 47, o Santos é o oitavo com 45, o Corinthians é o nono com 42, 10º colocado o Bragantino com 41, 11º o Atlético do Paraná com 39, 12º o Ceará com 39, 13º o Atlético Goianiense com 39, 14º o Sport com 32, Bahia 15º com 32, 16º o Vasco com 32, Fortaleza 17º com 32, 18º o Curitiba com 26, Goiás 9º colocado com 26, o Botafogo do Rio praticamente rebaixado aí com 23 pontos conquistados até o momento. Então a situação é essa do Campeonato Brasileiro na sua 31ª rodada. A 32ª teremos aí sábado, abertura da 32ª rodada com o São Paulo pegando o Curitiba. O Vasco vai pegar o Atlético Mineiro e aí provavelmente deve tomar outra cacetada novamente aí lá no São Januário, o time do Vasco. E o Internacional vai pegar a equipe do Grêmio. Jogo realmente duro que mexe lá em cima na cabeça do Apule, como diz dado aqui na classificação. O Atlético do Paraná, que perdeu para o Bahia, vai pegar a equipe do Flamengo. O Ceará pega a equipe do Palmeiras. O Santos vai pegar a equipe do Goiás. E o Bahia tem um confronto direto com a equipe do Sport. Então, aí, se o Bahia ganha do Sport, joga o Sport cá para baixo e já dá um passo importante, né? Nessa questão da luta e do distanciamento da zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense vai pegar o Fortaleza. E é um jogo realmente aí que o Fortaleza, jogando fora de casa e precisa de um resultado positivo diante do Atlético Goianiense, tem que lutar com todas as suas forças. O Fluminense vai pegar a equipe do Botafogo. O Fluminense hoje que está na 7ª colocação, 47 pontos. Então o Fluminense pegando a equipe botafoguense praticamente já rebaixada. O Corinthians vai pegar aí o Bragantino. O Bragantino aí que hoje vem com a identificação do Red Bull, né? O Bragantino. Então vem fazendo uma boa campanha esse ano a equipe do Bragantino. É o 10º colocado com 41 pontos aí na tabela de classificação. Então a situação do Campeonato Brasileiro é essa, né? Até o momento, você conferindo todos os detalhes aqui dentro da nossa maior audiência no horário.